Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém, glória a Deus. Todos sejam muito bem-vindos à casa do Senhor Jesus. Hoje é um dia mais do que especial para todos nós. Eu tenho 1000 motivos para agradecer a Deus. O motivo maior por estar viva, estar aqui, respirando e adorando ao Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Reis, capítulo 4. Aleluia, Jesus. Que tem como título Eliseu aumenta o azeite da viúva. Aleluia. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei eu de fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber o homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, Glória aleluia. A Deus. É uma passagem aqui muito, para mim, muito bonita, né? Essa questão, não, a Bíblia não menciona o nome da mulher, né? Mas quando ela chega para o profeta e ela fala que o marido morreu, a primeira coisa que ela diz: o teu servo, né? E ele servia a Deus. Então, é uma das coisas que a gente tem que ter conosco. Nós somos servos e nós servimos ao Senhor. E se a gente é servo e a gente serve ao Senhor, nada vai nos faltar. Deus nunca vai deixar faltar nada, nem na nossa casa, nem na nossa vida, nem na casa da nossa família. Em primeiro lugar, vemos o óbvio, o milagre da multiplicação do azeite. Deus faz milagres e só Ele faz, mais ninguém. Todos nós sabemos, nós que já somos conhecedores da palavra de Deus, só Deus pode fazer o milagre. O primeiro milagre que Deus fez foi a criação do homem, quando Ele criou o homem do pó. E aí a gente vai ver como que Deus é caprichoso. Deus faz perfeitamente bem. Naquela época não existia medicina, mas Deus criou cada órgão sabendo para qual função seria. Se a gente for analisar hoje, como que os médicos descobriram para que serve um rim? Um coração, mas Deus já sabia, porque Ele é o médico dos médicos. Então, assim, se a gente for analisar tudo que Deus faz, é um milagre perfeito, e nós somos o verdadeiro milagre, porque nós estamos aqui porque Deus nos criou para isso, para adorar o nome dEle, enquanto viver e exatamente tentar falar para que as pessoas possam entender e ver da mesma forma que nós vemos. É verdade. Vemos Eliseu aqui, a princípio, sem saber o que fazer para ajudar aquela mulher. Eliseu perguntou para ela: o que hei de fazer? Como quem diz assim: eu não posso fazer nada, Embora não soubesse como resolver o seu problema, Eliseu sabia quem poderia fazê-lo. E certamente, enquanto ele falava com aquela mulher, ele já estava no consciente dele falando com Deus. E Deus já estava lhe dando a direção, a estratégia, o que ele iria fazer. Exatamente como Deus tinha ordenado. Então, dize-me o que tens em casa. O Senhor sabe todas as coisas. Por mais que a gente diga assim: não tenho isso em casa. Igual ela falou. A mulher lá disse assim: eu não tenho, tua serva não tem nada em casa. Se a gente for analisar, ela tinha. Para ela era nada. Uma botija de azeite. Mas o nada, o nosso nada, ele se torna muito com Deus. Porque Deus vai usar aquele nosso nada, o pouquinho que a gente acha que não tem valor, e Deus vai multiplicar as bênçãos na nossa vida. E muitas das vezes nós não damos valor ao pouco que a gente tem.
Nós não sabemos agradecer a Deus o pouco que a gente tem, a gente não valoriza. E só vai valorizar depois que perde. É verdade. E aí a gente vai sentir dor, vai sofrer, vai chorar e não vai lembrar dos momentos bons que a gente tinha. Ah, é pouco, mas o pouco com Deus, todo mundo sabe que é muito, se torna muito. Isso aqui é uma das passagens que prova isso, né? A multiplicação do azeite dela era somente uma botija. E isso, para ela, como ela disse, nada. Infelizmente, muitas vezes não reconhecemos e não valorizamos aquilo que o Senhor tem nos dado. Pode não ser exatamente aquilo que queríamos. Às vezes a gente pensa assim, ah, Senhor, eu quero aquilo, eu quero. E fica insistindo, mas o Senhor sabe o que é melhor para a minha vida e para a tua vida. Aleluia. E Ele não dá, não permite, porque Ele sabe muito bem que muitas das vezes lá na frente vai acontecer algo que vai interromper a nossa aliança com Deus. E Deus não quer isso. Então, Ele muitas das vezes diz não, e a gente está insistindo, eu quero. Não, eu quero, Senhor, eu quero, mas você vai pagar o preço? Aí depois, quando começa a pagar o preço, Senhor, por que essa prova? Por que esse deserto? Porque você pediu tanto, você não queria? Agora você tem que passar. E aí você vai ter que se humilhar, orar, pedir para Deus ter misericórdia, te ajudar a passar por essa prova, para você ser aprovado e voltar a aceitar a vontade de Deus. Porque muitas das vezes a vontade de Deus na nossa vida não é a que nós queremos, mas é o melhor e nós não aceitamos. Nós fugimos, muitas das vezes nós fugimos do propósito que Deus tem para as nossas vidas. Como que não tem nada se ela tem uma botija de azeite? Isso não é nada? Infelizmente, muitas das vezes, como eu falei, não reconhecemos, né? Pode não ser exatamente o que queríamos, mas certamente é aquilo que precisamos. Mas nós podemos representar o nada se colocarmos o nosso nada nas mãos de Deus, e Ele vai realizar o milagre que necessitamos. A direção dada por Deus a Eliseu foi exatamente a seguinte: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos. Um outro detalhe, como que está a tua comunhão com os teus vizinhos, com os teus irmãos? Se hoje você precisasse de muitas vasilhas emprestadas, você teria alguém para te emprestar? Porque às vezes a gente pensa assim, eu nunca vou precisar. A gente tem que vigiar e a gente tem que estar sempre em comunhão. Não é só com os irmãos da igreja, é com os vizinhos, com os nossos irmãos carnais. Em todo lugar onde a gente andar, nós temos que estar em comunhão. Porque se a gente precisar, igual essa mulher precisou, se ela não tivesse uma comunhão com os vizinhos dela, eles teriam emprestado os vasos? Fala Deus. Não teria. Então a gente tem que vigiar nisso também. A Bíblia fala que nós somos o sal e nós temos que ser diferente. Nós não podemos agir igual o mundo age. Ah, porque me olhou com cara feia, eu já não vou falar bom dia. Tem que falar bom dia, tem que dar a paz do Senhor. A pessoa não é crente. Dá a paz do Senhor, porque a paz do Senhor vai entrar no coração dela, vai transformar a vida dela e ela vai entender o Deus que você serve e ela vai querer servir Ele também. Então tem que começar por nós, de dentro de nós. Não adianta a gente querer, mas se ele não falar comigo, eu não falo. E aí, como é que vai ficar? Que testemunho que você vai dar? Então nós temos que ter um relacionamento bom com os nossos vizinhos, sim, igual ela tinha, e os vizinhos emprestaram. E o mais engraçado que era vasilhas vazias, não podia ser cheia. Por quê? Deus ia agir, né? Na hora ia fazer um milagre. E com certeza, penso eu, os vizinhos devem ficar tudo curiosos. Por que ela quer uma vasilha vazia? E depois todos ficaram sabendo do milagre. Com certeza, né? E aí vai. Então, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Outra coisa. Às vezes nós queremos agir de forma assim, para mostrar para as pessoas. Eu vou orar aqui, vou orar altão, que é para o meu vizinho escutar. O que a Bíblia fala? Aqui, já disse, mas tem a Bíblia que fala, quando o Senhor diz, entra no teu quarto e ora em secreto. É você, sobre teus filhos, sobre tua casa, sobre tua família. Não precisa a gente, às vezes, fazer escândalo. Porque muitas das vezes as pessoas pensam assim, quem não conhece Deus vai achar escândalo porque ele não sabe o que está acontecendo. Então nós temos que ter sabedoria nisso também. Às vezes a gente acha que está fazendo certo, mas não está. Porque aí as pessoas se assustam, não conhecem, então a gente tem que pedir discernimento do Senhor. Entra no teu quarto, entra na tua casa, pega a tua família, ora ali. Vocês oram, se vocês sentirem a presença de Deus, amém. Mas não precisam fazer escândalo, não precisam gritar para chamar atenção, porque Deus vai agir da mesma forma. Deus vai ouvir a tua oração ali, e o que a Bíblia diz? Que Ele vai te honrar, hein? Então não precisa a gente fazer escândalo. Senhor, você tem que me ouvir. Não precisa.
Você tem que falar para Deus. É o único que pode resolver. Outras pessoas não vai. Se Deus der a direção, amém. Se não der, amém. Fique em paz. E nós temos que aprender a ser assim. Muitas das vezes nós não somos. Então, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte a que estiver cheia, né? Muitas das vezes o milagre de Deus não são tão espirituais como gostaríamos que fosse, né? Queríamos ver o céu aberto, anjos voando, vozes, trovões, arrepios e coisas do tipo. Mas os milagres do Senhor são diferentes. E uma coisa que também me chamou a atenção, ele poderia ter orado naquela vasilha, na botija de azeite dela e ter multiplicado ali, né? O azeite. Ou ele poderia ter orado nas vasilhas vazias, mandado ela orar, e também teria se multiplicado o azeite. Porém, a multiplicação foi feita como? No derramar. E como que está o derramar do azeite hoje na tua vida? Deus. Na tua vida. Tem multiplicado? Deus. Aleluia. Você tem orado para o Senhor multiplicar? Porque o azeite aqui, que está sendo falado figuramente, é espiritual. Nas nossas vidas hoje, se a gente for trazer, é espiritual. E um crente que não tem azeite, porque a Bíblia fala que nós temos que ser quente. Não podemos ser morno nem frio. A gente tem que ser quente. E um vaso sem azeite, como que ele vai ser quente? É complicado, é difícil, é doído. Às vezes eu falo, Senhor, tem misericórdia de mim. Porque não é fácil, irmãos. Pode ter certeza que não é fácil. Eu tinha preparado uma outra mensagem, o Senhor não deixou trazer. Glória a Deus. E eu disse, Senhor, culto de Santa Ceia, até falei, muita responsabilidade. Mas o Senhor sabe de todas as coisas, Ele sabe o que é melhor para a minha vida e para a tua vida. Verdade, aleluia. E aí vem o Senhor e usa mulas, jumentinhos, estrebarias, a Bíblia, irmãos, vizinhos, humilhação, disciplina, apertos, privações, os nãos, dores e coisas simples, comuns, práticas bem humanas, para então, através delas, operar nossos milagres, né, em nossas vidas, os milagres em nossas vidas. A direção pode não ter sido muito pentecostal neste caso, mas foi explicitamente clara em alguns aspectos. Primeiro, vai e pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos. Deus se compromete com o milagre e com a resposta à nossa oração. Mas o que nos cabe fazer, nós temos que fazer. Deus nunca fará por nós aquilo que Ele nos capacitou a fazer. Se Ele te capacita a fazer algo, você tem que fazer, porque se você não fizer, Deus vai cobrar. E Ele vai cobrar caro. Porque hoje Ele é nosso advogado, hoje Ele é nosso consolador, mas vai chegar o dia que Ele vai ser o nosso juiz. E lá Ele não vai poder mais nos defender, porque Ele vai nos defender até o dia da volta dele para nós. Porque pode ser que ele volte para mim agora. E como que está a vida da Flávia? Será que eu estou preparada? Já foi falado tanto hoje aqui a mensagem na volta do Senhor. E muitas das vezes a gente diz assim, desde que eu nasci eu escuto falar que Jesus vai voltar. Mas ele vai voltar. Ele pode voltar agora. Se ele voltasse agora, como que estaria a sua vida? Você tem certeza que você subiria para o céu? Que você estaria pronto para dizer, eis-me aqui, Senhor. É verdade. Se Ele pedisse para você apresentar hoje, o que você tem nas tuas mãos para me apresentar? Como que você se apresentaria ao Senhor hoje, agora? Pense. É difícil, meus irmãos, é muito difícil. Hoje o mundo que a gente está vivendo está muito complicado, porque o mundo ele tenta distorcer o que a Bíblia fala. Tudo que a gente prega e o que a gente fala, às vezes as pessoas não entendem. Mas nós não podemos pregar outra coisa senão a palavra do Senhor. Ele vai voltar. O mundo querendo ou não, as pessoas aceitando ou não, ele vai voltar. Aleluia. Mas ele vai voltar para um povo que estiver preparado, para a noiva. É que nem as 10 virgens que estavam 5 preparadas e 5 não. Por quê? Todas tinham a sua lamparina acesa. Porém, como o noivo tardou um pouco, o azeite de umas acabaram. E cadê a reserva do azeite?
Será que nós estamos com a reserva de azeite? Será que nós estamos colocando ali todos os dias, Senhor, me ajuda? É difícil, muito difícil. Às vezes as provas do dia a dia nos impedem de realmente ter uma comunhão com Deus da forma que gostaríamos, porque o trabalho leva tempo, a casa leva tempo, a família leva tempo, outras coisas. E aqui em Portugal, não sei se os irmãos concordam comigo, parece que o tempo da gente é menos do que lá no Brasil. Você não tem tempo, se você for ver, você não tem tempo para nada. Passa o dia 24 horas e você não tira 30 minutos para você ler a palavra e orar e falar com o Senhor. 30 minutos de 24 horas que o Senhor te dá. Às vezes não temos esse tempo. Aí vem o culto só dia de domingo. E ainda às vezes não dá. Sempre tem algo impedindo, sempre o inimigo está colocando uma seta, não vai. Impede daqui, impede dali, a gente às vezes vai deixando, mas a gente não pode deixar. Porque quando acontece isso é porque o azeite está acabando. E a gente não pode deixar o azeite acabar. A gente tem que fazer com que ele esteja derramando todo o tempo e que a gente possa, do nosso vaso, encher outros vasos. Porque é isso que Deus quer. Deus quer usar cada um dessa forma, que a gente possa ajudar outros vasos a se encherem. Um exemplo entre tantos, queremos ver a igreja frutificando, cheia de novos discípulos para Jesus, mas não obedecemos o id, que está em Mateus 28, do 18 ao 20. Nem o a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Às vezes a gente, é meu amigo, eu gosto tanto dele. Se eu falar de Jesus, ele vai dizer que eu sou chato, vai dizer que eu sou chata. E às vezes a gente não fala. E ele está passando por algo que está precisando ouvir algo de Jesus. E muitas das vezes nós não temos coragem, por vergonha, às vezes por medo mesmo de ser recriminados, né? Muitas pessoas, não são todos, mas a maioria dos portugueses são bem católicos. E assim, eles não entendem a forma que nós servimos a Deus. Acham que às vezes são coisas para eles inaceitáveis. Mas nós servimos um Deus que tudo pode. Tudo pode. E na época que Jesus andou na terra, que ele tinha os discípulos não tinham medo de enfrentar os fariseus, não tinham medo de falar de Jesus, não tinham medo de fazer cura, milagres, porque Deus operava. E Deus ainda opera até hoje, mas por que será que Deus não está operando no meio de nós? Porque está faltando o azeite. Está faltando realmente o derramar do Espírito Santo, a gente buscar, ter aquela comunhão com Deus. Senhor, usa a minha vida como tu usou o apóstolo Paulo, como tu usou Pedro, como tu usou Débora. Nós temos que realmente levantar e sermos os discípulos do Senhor para falar o id. Não importa se a pessoa vai achar que você é chato, você tem que falar, Jesus vai voltar. Jesus te ama, não precisa falar mais nada, só diz Jesus te ama. Jesus tem um plano na tua vida e Ele quer salvar a tua vida. Mas você tem que abrir o seu coração e deixar Ele entrar e trabalhar. E muitas das vezes a gente tem vergonha, não consegue falar. Até dentro de casa, a nossa família. Nós casamos, nós temos os nossos filhos. A maioria apresenta diante do Senhor os filhos. E depois que crescem, os filhos às vezes começam a se afastar. E nós temos que fazer o quê? Oração. Porque se é do Senhor Jesus, o inimigo não pode tocar. Glória a Deus. Você não pode aceitar entregar a sua família, os seus filhos para o mundo. Você tem que lutar. E se você que é pai e mãe não lutar, quem vai lutar? Ninguém tem um amor igual um pai e uma mãe. Assim é Jesus por nós. Ele deu a sua vida na cruz do Calvário para morrer por nós, para que hoje nós pudéssemos estar salvos. Que a gente pudesse, como diz o nosso pastor, todo dia ali, lutar pelo céu. Para que a gente possa um dia estar lá, juntos, louvando, adorando, naquela grande ceia com o Cordeiro. Você já imaginou que lindo? Você está recebendo ali a sua coroa, uma pedrinha na qual vai estar o seu novo nome. Só quem recebe que vai saber qual é. Irmãos, é coisa maravilhosa que a gente às vezes não analisa, não lembra, passa, a gente esquece. Lembra da igreja primitiva como que eram? Eles adoravam. Quando Pedro estava preso, eles oravam sem cessar. E hoje, às vezes, nem para um culto de Santa Ceia, porque eu fui criada dentro da Assembleia de Deus, lá
a gente tinha o hábito, todo culto de Santa Ceia, pelo menos uma vez na semana, tem que fazer o jejum. Porque é culto de Santa Ceia, para consagrar, tem que ter a consagração. E hoje em dia as pessoas brincam com tudo. Nenhuma oração às vezes não faz. Levanta de manhã, não tem coragem. Senhor, muito obrigado, porque eu dormi e acordei, porque Tu me sustentou. Se eu estou aqui, porque o Senhor me permitiu mais uma oportunidade. Glória a Deus. Mas e amanhã? Se eu tivesse deitado, dormido e não tivesse acordado? Se eu não tivesse com o meu vaso cheio de azeite, será que eu iria para o céu? Segundo, o Senhor orientou que a mulher providenciasse muitas vasilhas, não poucas. Mas aprendemos outra coisa muito importante. O Senhor é muito generoso e sempre dá ou quer dar sem medida, abundantemente. No entanto, nem sempre recebemos o tanto que Ele tem para dar, porque não temos capacidade para receber. Deus está falando, irmãos, conosco. Às vezes a gente quer tanto receber, mas a gente ainda não está preparado. Mas quem capacita é Deus. Você tem pedido para o Senhor? O que você tem pedido para o Senhor hoje? Fala só para Deus. O que você tem pedido para o Senhor? O Senhor quer dar vários dons. O Senhor quer capacitar. O Senhor quer ungir, quer descer o óleo. Mas você tem que pedir. O Senhor, Ele só entra e faz se você abrir a porta e deixar Ele fazer. Ele não é que nem o inimigo, que Ele vem, arromba a porta, Ele entra como um ladrão, faz o que Ele quer e vai embora. O Senhor não. O Senhor só entra se você convidar. Oh, maravilha. No entanto, nem sempre recebemos o tanto que Ele tem para dar, porque não temos capacidade para receber. É a mesma questão da sede. Só bebemos o tanto que desejamos, mesmo que a fonte seja inesgotável. Vocês já prestaram atenção que o Senhor, Ele é uma fonte inesgotável da água da vida. Mas a gente só bebe tanto que a gente tem sede. E muitas das vezes a nossa sede para essa água é pouca. A gente não tem aquela sede, como o pastor mencionou aqui, um novo convertido. Lembra quando você aceitou Jesus? Não sei se vocês aceitaram Jesus, se nasceram no Evangelho, mas vamos lembrar do nosso primeiro amor. Como que era a sede de buscar a Deus, de orar, de querer falar de Jesus? Por que será que muda? Por que será que esfria? Aí muitas pessoas vão comparar, né? Igual um casamento. Quando você casa, quando você está namorando, ai, linda, maravilhosa, lindo, maravilhoso, depois já não tem mais um elogio. Oh, meu amor, você está tão lindo hoje. Oh, minha amada, você está tão linda. Por quê? É a mesma coisa. O nosso amor com Deus, depois parece que a gente se acostuma. Só que a gente não pode se acostumar com isso. A gente tem que buscar cada dia mais e mais, para que a gente possa ter reserva, para quando chegar aquele dia a gente poder apresentar ao Senhor: eis-me aqui. Glória a Deus. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Olha que interessante. Deus já sabia que aquela era a última vasilha. E no derramar, que encheu a última, não tinha mais vasilha, parou. Terceira, outra direção. Entra, fecha a porta sobre ti e teus filhos. Isso nos lembra algo que Jesus nos fala sobre a oração. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e orarás a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Mateus 6,6. Quando estivermos em necessidade, em angústia, em apuros, precisamos do socorro de Deus. Temos que, em primeiro lugar, ir a Deus. E isso significa: entra no teu quarto e fecha a tua porta. Isso pode acontecer, inclusive, em meio a uma multidão, ou em qualquer lugar. O que vale é a atitude de primeiro recorrer a Deus. Vamos um exemplo. Você está dirigindo um carro, ali, você vê que vai bater o carro. O que você vai fazer primeiro? Não é chamar por Deus? E por que nós só chamamos Deus no momento que a gente precisa?
Nós temos interesse? Nós servimos a Deus por interesse? Será que Deus, Ele só serve para nós, para nos beneficiar, para nos dar as coisas na hora que a gente precisa? Não. Nós temos que saber pedir para Deus sabedoria para a gente buscar, ler a palavra. Senhor, eu tenho que buscar o meu Deus, não é só na hora que eu preciso. Porque é nessa hora que a gente vai saber se você serve a Deus realmente por amor ou se é por interesse. Porque muitos, meus irmãos, me desculpem, mas muitos só servem a Deus por interesse. É só na hora que precisa. E depois que Deus dá a bênção, ainda esquece de agradecer. Senhor, eu quero tanto uma casa. E quando Deus dá, não tem coragem de fazer uma oração nessa casa. Não tem coragem de fazer uma consagração, uma vigília, reunir os irmãos, vamos lá fazer um culto de ação de graça. Não tem. Antigamente, você recebia qualquer bênção, você dava um culto de ação de graça. Hoje as pessoas nem agradecem a Deus. Por quê? Se foi Ele que deu. É verdade, Senhor. Será que eu só vou me lembrar do Senhor na hora que eu precisar, na angústia, no sofrimento? Vamos lembrar de Jó. Gente, o exemplo maior foi Jó. Jó perdeu tudo. Tudo. Até a sua esposa disse, amaldiçoa esse Deus e morre. O que ele falou? És louca. Porque se Deus deu e ele tirou, ele sabe o que ele estava fazendo. E ele não deixou de adorar a Deus. Estava triste, estava sofrendo, estava com dor, mas estava adorando. E nós? A gente murmura. Por quê, Senhor? Por quê? Não é porque, para quê? Para que Deus está fazendo isso? Tem um propósito. Nós, cristãos, só vivemos o propósito quando a gente realmente passa pelo processo. E é dolorido, meus irmãos. Não é fácil. Mas muitas das vezes, muitos ficam no processo, sabe? Porque acham que o deserto é lugar de morada, e não é. É lugar de passagem. E a gente se acomoda. Já estou acostumado com isso, estou acostumado com essa dor nas costas. Um exemplo. Está acostumado com o quê? Nós não podemos, a Bíblia fala que a gente não deve se conformar com esse mundo. Nós não somos daqui, nós estamos de passagem, mas nós não somos daqui. Porque nós somos um povo escolhido, como disse o pastor, e vamos ser dos poucos. Porque são muitos, se a gente for analisar hoje realmente, muitos são os que falam no nome de Deus, mas poucos vão estar diante de Deus, lá nas bodas do Cordeiro. E eu, pela misericórdia de Deus, tenho pedido, Senhor, me dá graça, porque eu quero estar lá. Eu abro mão de tudo, porque eu quero ter a minha salvação, que é o que a Bíblia fala, não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E aí, já imaginou? As pessoas que tanto você falou, que você exortava, vai estar lá no céu e você. Nós temos que ter muito cuidado, meus irmãos, porque o fim está muito próximo e a gente acha que não. Sim, meu Deus. É verdade. Depois que já oramos, aí sim é hora de procurar algum irmão para recebermos confirmação e orientação daquilo que o Senhor já começou a responder ao nosso coração. Aqui fala do irmão, no caso, o nosso pastor, o nosso dirigente, o conselheiro da igreja, porque depois de Deus, Ele é a pessoa capacitada para nos orientar e nos ajudar. Muitas das vezes somos orgulhosos. Estamos passando por prova, mas a gente não dá o braço a torcer e não fala para ninguém. Olha, meus irmãos, Deus usa quem Ele quer. Mas a gente, às vezes, é o que a Bíblia fala. Nós temos que fazer a nossa parte. Deus não vai fazer o que é para a gente fazer. Se você está precisando de ajuda, seja qual for o sentido, você tem a obrigação de procurar o seu líder espiritual, o seu pastor. Tem que falar com ele. Chama ele, conversa, e Deus vai dar a direção, e Ele, com grande sabedoria, vai orientar o que é para você fazer. Muitas das vezes não fazemos isso, nós temos muito orgulho, principalmente nos dias de hoje. A maioria dos irmãos, eu vou falar com o pastor, ele vai ficar sabendo da minha vida, aí ele vai falar para não sei quem. Meus irmãos, nós não podemos pensar assim. Se a gente pensar assim, nem adianta você estar aqui. Porque você está fazendo igual o que está no mundo. Muitas das vezes a gente não vê, mas o pastor é a pessoa mais cobrada dentro da igreja. Às vezes a gente não fala, não cobra, mas o Senhor cobra. Ele está ali, Ele está nos cobrindo espiritualmente com orações. Muitas das vezes, às vezes você ora, nem lembra.
Senhor, abençoa meu pastor. Que é tão rápido a oração que faz, igual eu já vi, né? Senhor, abençoa minha família, abençoa. Amém. Acabou a oração. Nem pelo seu pastor você não ora. Mas ele não esquece. Ele pode não lembrar, às vezes, do seu nome, quando a igreja é grande. Mas na mente dele, ele está visualizando ali, cada um está pedindo para o Senhor, e está intercedendo e o Senhor está abençoando. E nós temos que fazer a mesma coisa. Glória Nós temos a que Deus. retribuir, porque é o mínimo que a gente pode fazer. O mínimo. Na parábola das 10 virgens, também vemos as vasilhas e o azeite. Sabemos que o azeite da viúva é um símbolo do Espírito Santo na Bíblia. E as vasilhas, os vasos. Somos nós. É importante percebermos aqui que a nossa maior necessidade é o enchimento do Espírito Santo. Se estivermos cheios do Espírito Santo, todas as demais coisas serão postas no seu devido lugar. Vocês entenderam o mistério? É o Espírito Santo que nos guia a toda a verdade. João 16:13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, quem é o Espírito da verdade? Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. É o Espírito Santo que traz direção aos filhos de Deus, Romanos 8,14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. É o Espírito Santo que mortificamos a carne. É o Espírito Santo que mortificamos a carne. Romanos 8, 12 e 13. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. A hora de sacrificar a carne. Jesus sacrificou a dele por nós. E nós não podemos, às vezes, muitas das vezes, sacrificar algo para Deus. Para ter a sua vida eterna. Porque todos os dias existe uma luta entre a carne e o espírito. E vence quem está mais forte. E o que está mais forte na sua vida hoje? É a carne ou é o espírito? É, Senhor Jesus. Nós temos que vigiar, meus irmãos, muito. Todos os dias, cada segundo, cada minuto. Porque é uma luta constante. O inimigo, ele vive ao nosso derredor. A Bíblia fala que ele vive ao derredor procurando uma brecha. E se a gente der, ele entra e faz arruaça. E depois, para você botar ele para correr, vai ser difícil. É o Espírito Santo quem nos capacita a sermos testemunhas de Jesus. Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Glória a Deus. Você é uma testemunha de Jesus? Você tem testemunhado de Jesus? Você tem falado o que Jesus tem feito na tua vida? Você não precisa falar o que Jesus fez na vida do teu vizinho, na vida do teu pastor. Você tem que falar somente o que Jesus fez na tua vida, que já é muito. Muita coisa. E muitas das vezes a gente não fala. Às vezes nem a nossa família sabe o que Jesus fez. É verdade, Senhor Jesus. São do Espírito Santo as manifestações e os dons que recebemos para a edificação do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é o quê? É a igreja. 1 Coríntios 12, do 7 a 11. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outra, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera em todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Glória a Deus. Os irmãos entenderam? É o mesmo Espírito. Um fala, um profetiza, outro interpreta, outro cura. Deus usa cada um da forma que Ele quer e distribui os dons do Espírito. Glória a Deus. E você tem multiplicado esse dom? É que nem a parábola dos 10 talentos. Se você não multiplicar, o Senhor vai tirar. É, Jesus. O Senhor tem falado. E muitas das vezes eu não tenho coragem de dizer. Eu falo, Senhor, eu não.
Mas o Senhor tem cobrado muito. Porque o que Deus quer, muitas das vezes nós não temos coragem de fazer. Nós fugimos que nem Jonas. E aí, quando o peixe engolir, vai chorar. Aí vai lembrar que tem um Deus. Só que você tem que fazer o que Deus manda. Deus tem que fazer o que... Você tem que fazer o que Deus manda, porque se você não fizer, Deus vai cobrar. Se uma alma se perder das almas que estão ao redor de vocês, Deus vai cobrar de vocês, irmãos. E o sangue de uma alma é muito caro. Nós não queremos pagar isso diante de Deus. É melhor, às vezes, obedecer e passar todo o processo com Deus do que você ser desobediente, você fugir, porque vai ser pior, vai doer mais. Sabe por quê? Quem vai pagar vai ser a nossa família, os nossos filhos, nosso marido, nossa esposa, nossa igreja, nosso pastor. Por causa de um desobediente. Jonas é um grande exemplo. Por causa dele, aquele navio ia a pique. Por causa da desobediência dele, inocentes iam morrer. O que você tem feito não tem afetado inocentes? Foi no Espírito Santo que todos nós fomos batizados no corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um só Espírito. Não importa se você é de Portugal, se você é do Brasil, se você é negro, branco, amarelo, mestiço, não importa. Todos nós servimos a um mesmo Espírito, a um mesmo Deus. Aleluia. Porque Deus só existe um. Podem dar nome de muitos aí, mas o nosso Deus é só um. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Gálatas 5, do 22 a 23. E na parábola das 10 virgens, novamente voltando aqui, em Mateus 25, 1 ao 13, somos levados a crer que somente a noiva, cheia do Espírito, é que vai estar em condições de ser levada pelo noivo para as bodas do Cordeiro. Glória a Deus. Você está em condições de ser levado hoje pelo Cordeiro? Como estão as tuas vestes? Estão alva, como a neve? Ou será que muitas das vezes a gente vem aqui, canta um louvor da boca para fora, a gente lê a palavra só aqui na igreja? Tem Bíblia que só é aberta na igreja. Em casa, como diz o pastor, tem alguns que não esqueceram alguns costumes atrás e deixam lá aberta só no Salmo 91, como se fosse fazer um milagre ali, o Salmo 91. Mas se você não ler, não colocar aqui dentro, não adianta nada. Nós temos aqui, uma ferramenta maravilhosa, que é a Bíblia. E muitas das vezes a gente não usa. Se a gente quer ver uma comparação, quantas vezes você pega o seu celular por dia? Sem ser emergências. Vamos falar assim, sem ser algo importante. Quantas vezes você pega uma Bíblia? Pois a igreja depende do Espírito Santo para almejar a vinda de Cristo, conforme Apocalipse 22, 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser receber de graça a água da vida, venha. Porque a água da vida só Jesus pode dar. É a vida eterna. Que todos nós possamos hoje sair diferente da forma que entramos e que possamos nos conscientizar que tudo que Deus tem dado para nós, se nós não tivermos o cuidado de multiplicar, de usar, Deus vai tomar e vai requerer de nós. Eu sei que é difícil, é doído, muitas das vezes a gente fala assim, Senhor, mas nós não viemos aqui para ouvir o que a gente quer, o que o Senhor quer, que a gente fale aos nossos corações, porque não é só para os irmãos, é para mim também. Quando a gente está aqui no altar, que a gente fala algo, é como se fosse uma faca de 2 gumes, ela corta para lá e corta para cá. E vai cortar onde estiver doendo, onde precisar. Não é que, o pastor está adivinhando a minha vida, o pregador está adivinhando a minha vida. Não, o Senhor sabe o que você precisa ouvir. É doído, mas é melhor doer com Jesus do que doer sem Jesus. Aleluia. Porque aí o negócio vai ser mais estreito. Então, o que nós
fazer, meus irmãos? Todos os dias, buscar mais e mais a Deus, pedir sabedoria, pedir direção, capacitação, para que a gente possa encher os nossos vasos de azeite. Glória E que a no Deus. dia que Jesus voltar, seja agora, seja amanhã, seja há 20 anos daqui à frente, mas Ele vai voltar. E nós temos certeza que nós vamos estar ceando com o Senhor na boda do Cordeiro. Amém. E assim eu quero agradecer a minha rica oportunidade. Desde já pedir para o meu pastor e perdão pelo horário. Amém. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus.